Eu fui treinado para fazer o mal. Meu nome não importa. O que importa é o que aconteceu comigo. Nos anos 1990, em meio às guerras sangrentas dos Balcãs, eu era um soldado sem alma, um terrorista, como muitos me chamavam. Eu acreditava que a violência era justiça, que o ódio era força. Vi cidades destruídas, crianças mortas, famílias dilaceradas e mesmo assim não sentia nada. A fé era para os fracos, a religião uma mentira e a Virgem Maria uma invenção para consolar os covardes. Eu zombava de tudo isso, até o dia em que fui a Medjugorje. Fui por curiosidade, por desafio, por desprezo. Queria provar que nada ali era real. Mas durante uma aparição, algo aconteceu. Um calor intenso me envolveu. Meus joelhos cederam e ouvi uma voz. Sou tua mãe. Te amo apesar de tudo o que fizeste. Chorei como uma criança. Pela primeira vez senti dor, não física, mas da alma. Confessei meus crimes, abandonei as armas e comecei a cuidar de órfãos da guerra. Hoje vivo como missionário leigo, não para apagar o passado, mas para testemunhar que a misericórdia é real. Porque quando Maria aparece, até o mais endurecido se rende. Meu nome é Marco, nasci em Sarajevo, em uma época em que a tensão já se acumulava como pólvora. Cresci ouvindo sobre ódio, vingança, território. Quando a guerra estourou nos Balcãs, eu já estava pronto. Fui treinado para matar, para destruir, para obedecer sem pensar. Me tornei parte de grupos armados que espalhavam terror. Fiz coisas que não gosto de lembrar. Atirei em inocentes, queimei vilas. Acreditei que estava lutando por justiça. Mas no fundo, eu era apenas um homem vazio, guiado por ideologias e feridas que não sabia nomear. A fé nunca teve espaço na minha vida. Eu zombava dos que rezavam, dos que falavam de Deus. Achava que religião era fraqueza. E quando ouvi falar de Medjugorje, ri. Diziam que a Virgem Maria aparecia ali, que pessoas eram curadas, convertidas. Para mim, era teatro. Mas algo me incomodava, uma inquietação silenciosa. Decidi ir até lá, não por fé, mas por desafio. Queria ver de perto, desmascarar, provar que era tudo mentira. Mas o que encontrei foi algo que não se explica. Uma presença, um olhar, uma voz. E naquele instante, tudo mudou. Essa é a história de como um terrorista foi desarmado por amor. Se você acredita que até o mais endurecido pode ser tocado pela graça, inscreva-se agora. Ative o sininho para acompanhar cada capítulo dessa história real e transformadora. Eu nasci em Sarajevo, em meio ao caos que antecedia a guerra. Desde pequeno, aprendi que o mundo era dividido entre nós e eles. Cresci ouvindo discursos de ódio, vendo muros erguidos entre vizinhos, sentindo o medo nos olhos dos adultos. Quando a guerra nos Balcãs explodiu nos anos 1990, eu já estava pronto para lutar, para matar, para obedecer. Fui recrutado por um grupo armado, treinado para eliminar o inimigo sem hesitação, e assim me tornei parte da máquina de destruição que varreu nossa terra. A fé nunca teve espaço na minha vida. Deus era uma ideia distante, irrelevante. A religião, uma desculpa para conflitos. Eu zombava dos que rezavam, dos que falavam de perdão. Achava que a única verdade era a força. A Virgem Maria, então, era para mim o símbolo máximo da ilusão. Uma mulher de pedra, adorada por gente fraca. Quando ouvi falar de Medjugorje, ri. Diziam que ela aparecia ali, que curava, que convertia. Para mim, era teatro. Um truque para atrair turistas e manipular mentes, mas algo me incomodava. Uma inquietação silenciosa, como se algo estivesse me chamando. Decidi ir até Medjugorje, não por fé, mas por desafio. Queria ver de perto, desmascarar, provar que era tudo mentira. Levei comigo minha arrogância, minha raiva, minha indiferença. Cheguei à cidade com o coração fechado, os olhos duros, a alma blindada. Vi pessoas rezando, chorando, cantando.
E aquilo me irritava. Como podiam acreditar? Como podiam se entregar a aquilo? Caminhei pelas ruas, observei os peregrinos, ouvi relatos, e quanto mais ouvia, mais minha revolta crescia. Eu queria confrontar, provocar, destruir, mas algo dentro de mim começava a se mover. Durante uma aparição, fui levado por curiosidade até o local onde muitos estavam reunidos. O céu estava limpo, o ambiente silencioso. De repente senti um calor intenso. Meu corpo inteiro pareceu ser envolvido por uma força invisível. Meus joelhos cederam. Caí no chão sem entender. E então ouvi uma voz. Não era som, era presença. Uma voz suave, firme, cheia de ternura. Ela disse: "Sou tua mãe, te amo apesar de tudo o que fizeste." Naquele instante, tudo desmoronou. A raiva, o orgulho, os crimes. Chorei como uma criança. Pela primeira vez senti dor, não física, mas da alma. Fui acolhido por voluntários que me ajudaram a entender o que havia acontecido. Passei dias em silêncio, em oração, em choque. Confessei meus crimes, pedi perdão, comecei a buscar sentido. A fé que eu combatia agora me envolvia. Medjugorje, que eu desprezava, tornou-se meu refúgio, e a Virgem Maria, que eu negava, tornou-se minha mãe. Essa é a história que quero contar, não para justificar o que fui, mas para testemunhar o que me tornei. Porque quando Maria aparece, não há argumento que resista, há apenas entrega. E foi ali, entre montanhas e lágrimas, que tudo começou. Meu nome é Marco, nasci em Sarajevo, em uma casa pequena cercada por montanhas e tensões. Cresci ouvindo histórias de guerras passadas, de traições, de fronteiras desenhadas com sangue. Meu pai era um homem duro, moldado pela sobrevivência. Minha mãe, silenciosa, rezava escondida. Mas eu não acreditava em nada. Desde cedo, aprendi que o mundo era dos fortes, que quem hesitava, morria, e que a fé era um luxo para quem nunca teve que lutar por um pedaço de pão. Na adolescência, fui seduzido por discursos de ódio. A guerra nos Balcãs não era apenas política, era pessoal, era uma ferida aberta em cada família. Quando os conflitos começaram, eu já estava pronto. Me alistei em um grupo armado, sem hesitar. Fui treinado para matar, para obedecer, para não sentir, e cumpri ordens. Invadi vilas, destruí casas, atirei em quem me mandaram, não perguntava nomes, não olhava nos olhos. Era mais fácil assim. A dor dos outros não me tocava. Eu havia me tornado pedra. A fé era algo que eu desprezava. Quando via pessoas rezando, sentia raiva, achava que estavam se escondendo da realidade, que usavam Deus como desculpa para não agir. A Virgem Maria, então, era para mim o símbolo máximo da fraqueza, uma mulher chorando, com um terço na mão. Ridículo. Eu zombava, cuspia, rasgava imagens, e quando ouvi falar de Medjugorje, ri alto. Diziam que ela aparecia ali, que curava, que falava com crianças. Para mim era teatro, um truque para enganar os ingênuos, mas algo dentro de mim começou a se agitar. Não era fé, era inquietação. Um incômodo que eu não conseguia explicar. Comecei a ter pesadelos. Sonhava com rostos que eu havia apagado, com olhos que me olhavam em silêncio, com mãos estendidas que eu havia ignorado. Acordava suando com o coração disparado. E então decidi ir até Medjugorje, não por devoção, mas por desafio. Queria ver de perto, desmascarar, provar que era tudo mentira. Levei comigo minha arrogância, minha raiva, minha indiferença, e entrei naquela cidade como quem entra em território inimigo. Mas Medjugorje não era o que eu esperava. Não havia espetáculo, havia silêncio, havia paz. Havia algo no ar que me desconcertava. Vi pessoas rezando com lágrimas nos olhos. Vi jovens em silêncio profundo. Vi idosos ajoelhados na terra. E aquilo me incomodava. Como podiam acreditar? Como podiam se entregar àquilo? Caminhei pelas ruas, observei, ouvi, e quanto mais ouvia, mais minha revolta crescia. Eu queria confrontar, mas algo dentro de mim começava a ceder.
como se uma muralha estivesse rachando, como se uma voz estivesse sussurrando. Escuta. Só escuta. E foi assim que cheguei ao local da aparição. Sem fé, sem intenção, apenas com o peso de tudo o que eu era. E ali, diante de uma multidão em oração, algo aconteceu. Um calor me envolveu. Meus joelhos cederam e ouvi uma voz. Sou tua mãe. Te amo, apesar de tudo o que fizeste. Naquele instante, tudo desmoronou. A raiva, o orgulho, os crimes. Chorei como uma criança. Pela primeira vez senti dor, não física, mas da alma. E ali, entre lágrimas e silêncio, comecei a nascer de novo. Depois da aparição, eu não era mais o mesmo, mas o mundo ao meu redor ainda era. Voltei para Sarajevo com o coração em paz, mas cercado por olhares desconfiados. Meus antigos companheiros de guerra me chamaram de traidor. Diziam que eu havia sido manipulado, que estava fraco, que a religião havia me corrompido. Alguns riram, outros me ameaçaram. Eu, que antes era respeitado pelo medo, agora era desprezado pela fé. E isso doía, porque eu sabia que não podia voltar atrás. A verdade que vi era mais forte do que qualquer arma. Dentro de mim, a luta era ainda mais intensa. Eu carregava culpa. Culpa pelos rostos que apaguei, pelas famílias que destruí, pelas crianças que deixei órfãs. A voz da Virgem dizia: te amo apesar de tudo o que fizeste. Mas eu me perguntava, como? Como alguém como eu podia ser amado? Passei noites em oração, chorando, pedindo perdão. A fé que me tocou também me expôs. Me mostrou quem eu era. E isso me quebrava. Eu não queria apenas ser perdoado, queria reparar. Mas como se repara uma guerra? Comecei a buscar orientação espiritual. Falei com padres, com missionários, com pessoas que haviam vivido conversões profundas. Todos diziam o mesmo: a misericórdia é maior que o pecado. Mas eu ainda duvidava. Sentia que precisava fazer algo concreto. Não bastava rezar, eu precisava servir. Comecei a visitar orfanatos, hospitais, campos de refugiados. E ali, entre os que mais sofreram, encontrei sentido. Cada criança que eu abraçava, cada prato que eu servia, cada lágrima que eu enxugava, era uma forma de dizer: eu estou tentando. Não para apagar o passado, mas para transformar o presente. Minha família também enfrentou dificuldades. Minha esposa, que sempre rezou em silêncio, me acolheu com ternura, mas meus filhos ainda pequenos não entendiam e alguns parentes me rejeitaram. Diziam que eu havia enlouquecido, que Medjugorje era uma farsa, que eu estava fugindo da responsabilidade. Mas eu sabia que não era fuga, era retorno. Retorno à humanidade, à compaixão à verdade. E mesmo com todas as críticas eu continuava, porque a paz que senti naquele dia era real e eu não podia abandoná-la. Mesmo que o mundo não entendesse, a maior batalha, porém, era contra mim mesmo, contra o homem que eu fui. Contra os fantasmas que me visitavam à noite, contra a tentação de desistir, mas cada vez que rezava o rosário, sentia força. Cada Ave Maria era um passo, um respiro, um fio de esperança. E aos poucos fui compreendendo que a conversão não é um evento, é um caminho que exige coragem, humildade, perseverança. E eu, que fui treinado para destruir, agora aprendi a construir, não com armas, mas com amor. E esse amor, eu sabia, vinha dela, da mãe que me encontrou. O dia da aparição começou como qualquer outro. O céu estava limpo, o ar fresco, e Medjugorje parecia respirar fé. Eu caminhava entre os peregrinos com desprezo, observando cada gesto com sarcasmo. Vi pessoas ajoelhadas, chorando, cantando, e aquilo me irritava. Como podiam acreditar? Como podiam se entregar àquilo? Eu me sentia superior, armado com minha lógica e minha história de guerra. Mas algo dentro de mim começava a se agitar. Uma inquietação silenciosa, como se algo estivesse prestes a acontecer. Fui até o local da aparição por impulso. Não esperava nada.
Apenas queria ver de perto o que chamavam de milagre. O lugar estava cheio, pessoas em silêncio, em oração profunda, e então, sem aviso, senti um calor intenso. Não era físico, era espiritual. Meu corpo inteiro foi envolvido por uma força invisível. Meus joelhos cederam, caí no chão sem entender, e então ouvi uma voz. Não era som, era presença. Uma voz suave, firme, cheia de ternura. Ela disse: "Sou tua mãe, te amo apesar de tudo o que fizeste." Naquele instante tudo desmoronou. A raiva, o orgulho, os crimes, tudo veio à tona. Como se minha alma estivesse sendo exposta, lavada, curada. Chorei como uma criança. Pela primeira vez, senti dor. Não física, mas da alma. Uma dor que não me destruía, mas me libertava. Vi flashes da minha vida, os rostos que apaguei, os olhos que ignorei, as mãos que não segurei. E ali, diante daquela presença, entendi que não era condenado. Era chamado. Chamado a mudar, a reparar, a recomeçar. E isso me quebrou, mas também me reconstruiu. Fui acolhido por voluntários que me ajudaram a entender o que havia acontecido. Passei dias em silêncio, em oração, em choque. Confessei meus crimes, pedi perdão, comecei a buscar sentido. A fé que eu combatia agora me envolvia. Medjugorje, que eu desprezava, tornou-se meu refúgio. E a Virgem Maria, que eu negava, tornou-se minha mãe. Comecei a rezar o rosário, a participar das missas, a ouvir os testemunhos, e cada palavra, cada oração, cada gesto era como um tijolo reconstruindo minha alma. O milagre não foi apenas a visão, foi a transformação, a mudança de coração, a conversão profunda. Comecei a visitar orfanatos, hospitais, campos de refugiados, e ali, entre os que mais sofreram, encontrei sentido. Cada criança que eu abraçava, cada prato que eu servia, cada lágrima que eu enxugava, era uma forma de dizer: eu estou tentando, não para apagar o passado, mas para transformar o presente. E essa transformação, eu sabia, vinha dela, da mãe que me encontrou, da voz que me disse: te amo apesar de tudo. Hoje, quando conto essa história, vejo que não fui escolhido por acaso. A Virgem apareceu para mim porque sabia que meu testemunho poderia tocar outros corações endurecidos. E é isso que faço. Falo em encontros, ajudo em missões, cuido de órfãos da guerra. Não sou santo, sou alguém que foi alcançado e que agora vive para alcançar. Porque quando Maria aparece, não há argumento que resista, há apenas entrega. E essa entrega é o verdadeiro milagre. Hoje, quando olho para minha história, vejo que não fui apenas transformado, fui resgatado. A Virgem Maria não apareceu para me punir, mas para me amar. E esse amor me desarmou, me libertou, me devolveu a humanidade que eu havia perdido. Eu que fui instrumento de destruição, agora sou canal de compaixão. Vivo como missionário leigo, ajudando órfãos da guerra, visitando comunidades, contando o que vivi. Não para me justificar, mas para testemunhar, porque quando a graça toca alguém, ela não pede explicações. Ela oferece recomeço. Medjugorje tornou-se meu lar espiritual. Volto sempre que posso. Ali, entre montanhas e silêncio, reencontro a paz que me salvou. Rezo o rosário todos os dias, não como obrigação, mas como gratidão. Cada Ave Maria é uma ponte entre o que fui e o que sou. E cada criança que abraço, cada prato que sirvo, cada lágrima que enxugo, é uma forma de dizer: eu estou tentando. Não para apagar o passado, mas para honrar o presente, porque a conversão não é um ponto final, é um caminho, e eu caminho com ela, passo a passo. Minha história se espalhou. Alguns acreditam, outros duvidam, mas isso não me importa. O que importa é que corações estão sendo tocados, jovens que estavam perdidos começam a rezar, homens endurecidos começam a chorar, mulheres feridas encontram consolo, e tudo isso por causa de uma aparição, de uma voz, de um amor que não exige perfeição, apenas abertura.
A Virgem da Paz, como é chamada em Medjugorje, continua aparecendo, e eu sou prova viva de que ela não escolhe os santos. Escolhe os feridos, porque é nos feridos que a luz brilha com mais força. O Vaticano ainda estuda os fenômenos de Medjugorje, mas para mim não há dúvida, o milagre aconteceu e continua acontecendo, não apenas nas aparições, mas nas conversões silenciosas, nos perdões impossíveis, nas curas invisíveis. A fé que encontrei ali não é teoria, é vida, e essa vida me sustenta mesmo nos dias difíceis, mesmo nas noites escuras, porque sei que não estou sozinho, sei que tenho uma mãe que me ama apesar de tudo e que me chama todos os dias a ser melhor, a ser inteiro, a ser instrumento de paz. Se você está lendo isso e sente que está longe demais, ferido demais, perdido demais, escute com o coração. Porque quando Maria aparece, não há argumento que resista, há apenas entrega. E essa entrega é o começo de tudo. Eu sou Marco, fui terrorista, fui inimigo da fé, mas hoje sou filho da mãe que me encontrou. E se ela me encontrou, pode encontrar você também. Basta abrir o coração, basta dizer, estou aqui. Porque quando você diz isso, ela responde, e quando ela responde, tudo muda para sempre.